A gente fala agora daquela história ainda nebulosa, convenhamos. Aconteceu na cabeceira da Ponte Colombo Salles, né, no último domingo. Em menos de 3 dias, a Polícia Civil arquivou o inquérito do caso, o que chama a atenção, está cercado de questionamentos. Gabriela Milanese foi em busca de mais respostas. A câmera de monitoramento mostra o veículo BMW branco fazendo a curva em alta velocidade nas proximidades do terminal Rita Maria, em Florianópolis. Na segunda-feira, um dia depois do acidente, a Polícia Militar afirmou em entrevista ao vivo no Balanço Geral que o condutor do veículo teria fugido do local. Hoje, a Polícia Militar afirmou que foi feito atendimento médico aos ocupantes do carro, mas ninguém se manifestou como condutor naquele momento. A guarnição chegou no local, identificou toda a situação, perguntou então quem seria o proprietário ou o condutor do veículo no caso, o que não foi afirmado por nenhum dos presentes ali. Dando essa situação aí a gente anotou, né, que o condutor não se apresentou. Então, disso gera a conduta do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, que é ausentar-se o condutor do local de um acidente de trânsito para fim de evitar responsabilidade civil ou penal decorrente. O nome do motorista não foi divulgado, assim como foi omitido também o nome do proprietário da BMW, que por muito pouco não colidiu com outro veículo que estava passando pelo local. A informação de que as placas do carro haviam sido levadas foi desmentida pela PM. O veículo estava sem placa, mas decorrente do próprio acidente. A placa traseira do veículo ainda estava presente no local, tanto é que o veículo foi totalmente identificado. Isso não indicaria ali. Até pela dinâmica do acidente, do impacto e tudo mais, é natural que a placa tenha se desprendido. Então a gente não pode afirmar realmente que a placa foi removida. E a gente tinha todas as identificações do veículo, então isso não incorre em nenhuma penalidade. Logo depois do acidente, o veículo foi guinchado e o boletim de ocorrência encaminhado à Polícia Civil. O caso foi analisado pelo delegado Feitosa, da 3ª Delegacia de Polícia da capital. Os resquícios do veículo seguem aqui no local do acidente. O lixo ainda nem foi recolhido, mas o caso já foi arquivado 2 dias depois do acidente. A Polícia Civil não passou muitos detalhes sobre a investigação, mas afirmou que foi decidido pelo arquivamento do caso. Ainda de acordo com o órgão, não houve uma conduta criminosa. A Polícia Civil afirma ainda que não houve danos a terceiros, o que não impede o motorista de sofrer alguma penalidade administrativa, como multa, por exemplo. Já a Polícia Militar afirma que a infração foi aplicada. A multa, na verdade, ela é decorrente do artigo 305 do CTB, que pode dar detenção de 6 meses a 1 ano, né, caso a Polícia Civil opte por denunciar aquela imprudência flagrante do trânsito, né, e as multas decorrentes dali. Fora isso, também o veículo foi removido para um pátio, né, e tem todo um custo legal da remoção desse veículo e da retirada desse veículo desse pátio. O presidente da Comissão de Direito de Trânsito da OAB Santa Catarina avaliou o caso. Pelas imagens, verificamos que houve excesso de velocidade naquela curva. Provavelmente ele imprimiu uma velocidade mais elevada do que deveria, porém não tem como medir. Então é uma infração de trânsito que não tem como ser punível, né? Sobre os danos ao patrimônio público, ele avalia que não há crime porque não houve a intenção de danificar o canteiro central da avenida. O advogado afirma ainda que, caso necessário, o Ministério Público poderá intervir. Se houver dúvidas, a qualquer momento o Ministério Público pode solicitar diligências, então poderão os envolvidos serem ouvidos e prestar depoimento a respeito do caso. Como ainda há muitas perguntas sem respostas, o Sagaz está com o delegado e vai conversar ao vivo com ele agora aqui no BG. Oi, Sagaz. Oi, Polito. Júlio Feitosa, delegado aqui da delegacia que fica na região continental, foi quem recebeu esse boletim de ocorrência de um acidente de trânsito. Chegou aqui para a Polícia Civil. Esse despacho, né, delegado, costumamente chega virtualmente pela internet, mas um caso de acidente que chegou para o conhecimento do senhor, isso nas primeiras horas, possivelmente logo depois do acidente. Como que chegou esse fato para o senhor? Ele chega por meio dos sistemas de segurança daqui do estado. E todos os boletins eles ficam concentrados ali, eles são integrados e todos eles vêm para a autoridade policial de acordo com o local da delegacia.
Essa posição, né, do senhor de arquivar esse processo sem ouvir motorista ou demais pessoas que presenciaram esse capotamento foi por não causar dano a terceiros, não ter prejuízo maior a pessoas que passavam por ali? Por que dessa decisão, delegado? A Polícia Civil ela só toma conta de crimes. As questões administrativas, cíveis, não cabe à polícia poder fazer essa apuração. Quando o boletim de ocorrência chegou para mim, será que o Sagaz vai perguntar da autoria penal a poder ser analisado naquele momento? Inclusive, pela narrativa do boletim de ocorrência, a fuga, se houvesse uma fuga do condutor para fugir de alguma responsabilidade, ela não seria nem cível nem penal, seria administrativa. Então, com base nisso, entendi que o fato ele não é crime. Se não é crime, não cabe à Polícia Civil, então arquiva-se aqui. A questão de multas ou de qualquer outra questão administrativa cabe ao órgão competente. No caso, a Polícia Militar, já que se trata de uma rodovia de responsabilidade da Polícia Militar. O senhor chegou a ouvir esse condutor, esse motorista, ele chegou a falar que se feriu, algo nesse sentido? Não precisou, delegado? Não precisou de fazer isso, porque se ele tivesse ferido naquele local, a autolesão não é crime. Se houve algum dano ao patrimônio público, aquele dano não foi com a intenção de quebrar, foi porque ele foi imperito, porque ele foi imprudente ou qualquer coisa desse tipo. O dano desta forma não é crime. É o que é chamado de dano culposo, não existe isso. Então, neste caso, não precisei ouvi-lo. Delegado, houve a tentativa da Polícia Civil, no caso do senhor conduzindo esse inquérito, de não divulgar o nome, placa ou algo assim desse motorista? Na realidade, não foi instaurado inquérito. A única coisa que foi analisado de pronto foi o boletim de ocorrência. Nem todos os boletins de ocorrência eles viram inquéritos policiais ou termos circunstanciados de ocorrência. Se não é crime, não tem por que a Polícia Civil ela se envolver. Ok. Delegado que conduziu essa investigação, na verdade, nem começou a investigação porque o processo foi arquivado antes mesmo disso e ele trazendo, então, as explicações aqui no Balanço Geral. Polito, é contigo aí no estúdio. Sagaz, antes de encerrar, só um questionamento, só para deixar bem clara a informação em relação às placas. Sei que a Polícia Militar já falou a respeito, sim, mas nesse caso especificamente, poderia incorrer em crime se a placa é uma sinalização oficial, né, a alteração ou remoção da placa incorreria sim em crime. Já está esclarecido que, eventualmente, o que aconteceu foi que a placa voou no momento da batida ou realmente alguém retirou esse objeto do local do acidente? Delegado, o questionamento do Polito, o apresentador do Balanço Geral, é com relação às placas, né? Se ela foi removida ou se caiu, isso implica em alguma conduta por conta do motorista? Se foi por vontade própria retirar a placa para não ser identificado, por exemplo? Na realidade, não. O que chegou aqui pelo boletim da Polícia Militar, inclusive o veículo foi identificado por meio de placa. Ele foi colocado, qual foi o veículo, inclusive a placa do veículo. Se ele retirou as placas para ele não poder, de alguma forma, tentar não ser identificado, como eu falei, ainda assim seria um ilícito administrativo, e isso tem multa prevista no Código de Trânsito. Quando a pessoa ela viola a placa, ela retira. Existe essa infração de trânsito que não necessariamente vai ser um crime. Se ele faz isso com o fim de esconder a identidade do veículo, é um delito que a gente chama de delito impossível, porque existem outras partes do veículo que ele pode ser identificado, por meio do vidro, por meio de selos, chassi, número do motor, e BMW e Mercedes-Benz, todas as peças dela elas são facilmente identificadas. Ok, delegado Júlio, falando aqui com a gente no Balanço Geral. Polito, retomo contigo aí no estúdio.